Olá, esse é mais um Momento Psi e eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco mais sobre a depressão. Lá no começo, quando o Momento Psi iniciou, um dos primeiros vídeos falava sobre depressão. Se não me engano, uns dois primeiros vídeos, né? De como detectar os sintomas mais comuns. E hoje eu estou aqui novamente para conversar um pouco com vocês sobre esse tema e de como lidar com a depressão, né? O que pode ser feito. Na verdade, esse é um tema que é sempre muito pertinente, porque infelizmente os casos de depressão só têm aumentado. E o que eu percebo na clínica é que muitas vezes a depressão que aparece para nós ultimamente não é aquela típica, né, que a gente conhece da prostração, de ficar deitado, de não sair para trabalhar, mas é uma depressão atípica, né, que é muito permeada por momentos de muita ansiedade, uma ideia de desesperança em relação ao futuro, muitos sentimentos de medo, de apreensão, uma falta de concentração em geral para tudo, né? Como se as pessoas estivessem sempre alertas, como se as pessoas tivessem que estar sempre vigilantes. E isso acaba causando um incômodo muito grande quando é permanente, né? E extrapola aquilo que a gente considera saudável e pode causar depressão. Segundo a OMS, só no Brasil nós temos 11 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. E a gente não está nem falando daquelas pessoas que sofrem de depressão e não foram diagnosticadas. Isso coloca o Brasil lá no topo da lista dos países da América Latina. Então é bastante preocupante. E o que é mais preocupante nisso tudo é que ainda a depressão é vista com muitos preconceitos, né? E muitas vezes associada a questões pejorativas, como preguiça, né, como falta de vontade de fazer as coisas e uma série de outras características, defeitos, né, que hipoteticamente essas pessoas que têm depressão teriam, que por isso estariam dessa forma. Então, pelo fato de a depressão ainda não ser levada a sério como deveria, porque se trata de uma patologia, é uma doença, né, e deve ser tratada desta forma, muitos quadros agravam, ficam cada vez assim mais severos e podem trazer uma série de danos, né, não só danos psíquicos, obviamente, né, como danos físicos também. E se a gente for pensar um pouquinho de uma forma um pouquinho mais profunda, a depressão pode até matar, né? Porque ela baixa o sistema imunológico das pessoas, ela pode causar aí uma série de doenças ou agravar quadros por causa dos sintomas depressivos. A depressão ela pode ser pontual, naquele momento, ou ela pode ser crônica. Então, temos pessoas que sofrem de depressão crônica, que a vida toda foram deprimidas, né? Ou uma grande parte de sua vida. E muitas vezes são tidas como pessoas mal-humoradas, né? Essas pessoas que são mal-humoradas, entre aspas, muitas vezes são pessoas que estão deprimidas uma vida inteira e não tiveram esse diagnóstico acertado, né? Não foi reconhecida essa patologia. Então são pessoas que vivem com muita desesperança, com mau humor, com falta de vontade para fazer as coisas, né? Falta de prazer nas coisas. E as depressões que são circunstanciais, elas geralmente são mais fáceis de ser percebidas, porque a pessoa não vinha se comportando de determinada forma e a partir daquele momento muda a sua forma de se comportar. E aí a gente tem aqueles sintomas mais conhecidos, né? Os típicos da depressão, que é a mudança na qualidade do sono, a mudança no apetite, com a perda do apetite, perda de peso em pouco tempo, ou aumento significativo do apetite, ganho de peso também em muito pouco tempo, a dificuldade para se concentrar, a desesperança em relação ao futuro, perda de prazer nas atividades que comumente sentia prazer, uma série de outras coisas também, adoecimentos recorrentes muitas vezes, né?
um isolamento social, as pessoas muitas vezes se fecham, acabam não tendo mais vontade de socializar, de sair, de se divertir, ficando muito em casa. Então, ambos os quadros, tanto o crônico quanto aquele circunstancial, pode apresentar esses sintomas, só que o crônico ele já vem de uma vida inteira, como se isso fosse um quadro de personalidade daquele sujeito, né? E o circunstancial ele é mais percebido porque a pessoa muda, então tem mais chance de ir buscar ajuda e conseguir um tratamento. Em ambos os casos, a depressão tem cura. É uma patologia, mas tem cura, tem tratamento para isso. Só que o quanto antes for detectado, mais chance de sofrer menos danos com isso. E claro, né, quanto mais tempo que a depressão está cronificada, mais difícil vai ser de suprimir aí todos os sintomas. A depressão ela pode ser causada por uma diversidade de fatores. Existe sim a questão dos fatores orgânicos, né? Déficits químicos no cérebro das pessoas que podem estar causando uma depressão de ordem química, de ordem orgânica, mas a gente sabe também que o meio externo, com fatores externos, né, que podem ter a ver com o ambiente de trabalho, com o ambiente familiar, com determinadas relações, podem ser causadores de depressão. Questões internas do sujeito também, de estrutura de personalidade. Tem estruturas de personalidade que deprimem com mais facilidade, né? Que não tem tanta facilidade para dar conta das adversidades. A depressão também pode acontecer em razão de lutos ou perdas significativas, traumas também. E, claro, os lutos, eles causam tristeza, as perdas, os traumas, todos esses eventos causam efeitos nas pessoas, mas quando aquilo cronifica e se prolonga, além do tempo que se entende, né, como o tempo esperado, como um tempo que as pessoas conseguem dar conta de um modo mais saudável, a gente tem aí um quadro depressivo, então. É muito importante que nós possamos diferenciar a depressão dos momentos de tristeza e da melancolia também. Todos temos momentos de tristeza em nossas vidas, porque temos muitas situações que acabam nos trazendo isso, como perdas, como lutos, como separações. É natural que nos sintamos tristes por causa disso, desanimados, descrentes em relação à vida. Mas existe um tempo no qual as pessoas voltam a se estruturar emocionalmente e tocam suas vidas, né? Então, quando isso cristaliza, cronifica, daí a gente já pode chamar de depressão. Ou quando isso não vem em razão de nenhuma dessas perdas ou lutos, mas simplesmente é uma dor, é uma tristeza que a pessoa sente, não tem nome para isso, não sabe por quê, né? Aí também a gente tem a depressão ou a melancolia. A depressão é uma doença que ela não escolhe as pessoas, né? Qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer fase de sua vida pode sofrer de depressão. Mas a depressão normalmente acomete mais mulheres. Ela tem cura se for tratada corretamente, né? Existe cura para a depressão e quando é um caso mais severo, geralmente através do tratamento combinado, que é um tratamento que se utiliza de psicofármacos antidepressivos, né? E muitas vezes antidepressivos combinados com outras medicações, com ansiolíticos, por exemplo, e da psicoterapia, né? O psicofármaco ele vem como uma bengala naquele momento, né? Para apoiar aquela pessoa que está sofrendo de depressão, que provavelmente tem uma baixa muito grande no seu humor, falta de vontade para tudo, muitas vezes falta de vontade até de sair de casa, de sair da cama e, consequentemente, não vai se sentir com energia para buscar ajuda. Então, o psicofármaco ele entra com uma ajuda, um auxílio de fora para dentro, né? E a psicoterapia, ela se trata de olhar para dentro de si, então, e entender o que está causando a depressão, poder dar nome para essa dor, né? E aí, com esse autoconhecimento, conseguir elaborar o que está causando e, muitas vezes, com o tratamento adequado, com o tempo adequado,
suprimir todos os sintomas e voltar com a sua vida ao normal. Existem também condutas que são recomendadas para evitar que as pessoas voltem a se deprimir. A pessoa que já teve depressão 1 ou 2 vezes tende com mais frequência a se deprimir novamente, né? Como se tivesse ficado ali uma ferida. Então, favorece outros episódios. Então, as condutas de autocuidado são muito importantes, né? Fazer coisas que lhe dão prazer. Ter no seu dia, ao menos um momento que vai lhe dar prazer, que não seja algo por obrigação, simplesmente funcional. Cuidar do sono. Ter noites de sono de qualidade, dormir bem. A falta do sono, ela tem uma relação muito estreita com a depressão. Cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável, que vai estar te conferindo mais ânimo, mais saúde, né? Porque às vezes a depressão também ela está associada à anemia e a outras questões físicas que trazem prostração e desânimo, né? Cuidar das suas relações, investir em relacionamentos saudáveis, né? Estar atento a relacionamentos abusivos que sugam você ou que te colocam para baixo, que acabam destruindo a sua autoestima. Fazer coisas prazerosas, artísticas, atividades físicas, retomar atividades que você gostava e que deixou de fazer. Então, tem uma série de condutas, de comportamentos que auxiliam para que se evite a chegada da depressão e que para se evite também o retorno de um episódio depressivo para as pessoas. E se você tem amigos ou familiares que estão sofrendo de depressão, muitas vezes as pessoas acham que minimizar o que está acontecendo é o mais correto, né? Mostrar para aquele sujeito ali que não é tão ruim assim, que a vida dele não é tão ruim, que ele está exagerando, mas isso não adianta, né? Até piora o sentimento daquela pessoa que está com depressão, ela se sente ainda pior consigo mesma. E dificilmente ela vai conseguir se defender, até porque ela está num estado, né, de muito pouca energia. O que se recomenda, então, da maneira mais adequada de lidar com alguém que tem depressão é mostrar que você está junto dessa pessoa, que você está ali para ajudar, né? Ouvi-la é muito importante. Aconselhá-la a buscar ajuda profissional quando isso for necessário. Aconselhá-la a cuidar de si mesma, fazer coisas por si mesma, né? Não minimizar, dizer que não é verdade, que isso não é depressão, que é frescura. Nada disso ajuda, né? Muito pelo contrário, pode acabar piorando, pode afastar essa pessoa de você e aí ela também não vai mais estar dividindo, compartilhando o que precisa ser compartilhado, né? Mas então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem à vontade para fazer perguntas e não se esqueçam de compartilhar, se gostaram, de curtir. Um bom final de semana para todas e para todos e até o próximo.